Já parou para pensar o quanto a sua ansiedade já causou prejuízo na sua vida? Meu nome é Sidney, eu sou psicólogo e esse vai ser o tema que nós vamos abordar nesse vídeo. Prejuízos da ansiedade. A ansiedade, a gente já sabe que ela tem uma série de problemas que causam no cotidiano. Mas tem alguns que são bem pontuais e eles realmente, se a gente colocar sobre essa perspectiva, eles se tornam verdadeiros prejuízos na sua vida. Vou dar um exemplo. Relacionamentos. O ansioso, justamente por ter essa questão do pensamento que não para, de ficar sempre se imaginando em diversas situações diferentes, criando cenários que são geralmente cenários com finais desagradáveis, no relacionamento acaba sofrendo muito devido a isso. Às vezes uma palavra que foi mal interpretada, às vezes o jeito como o namorado ou namorada respondeu, ou como não respondeu, aquela visualização que ficou lá no WhatsApp e a pessoa não te respondeu. Na cabeça do ansioso, os cenários que vão passar dali para frente são inúmeros. Desde fiz algo errado, o problema é comigo, não estou merecendo mesmo, e às vezes aquelas dúvidas também, né? O que é que eu fiz? Por que a pessoa não respondeu? Será que ela está chateada? O que foi que eu fiz? Então, esse é um bom exemplo, né, no relacionamento, que a ansiedade gera prejuízo. Esse prejuízo é um prejuízo emocional, não é financeiro, mas é emocional. Que aqui a gente tem que entender que é um prejuízo muito grande. Além da ansiedade já atrapalhar, né, no seu dia a dia, você imagina também ficar atrapalhando seu relacionamento. Aquela hora no final de semana que você deveria estar, de repente, né, curtindo um filminho, sentado no sofá, enfim, curtindo junto com a pessoa, você às vezes está angustiado, está sofrendo, está com um monte de dúvidas na cabeça, um monte de perguntas aí que às vezes não são respondidas, porque a ansiedade gera esses pensamentos aí, que tem a ver com uma série de fatores. A gente já abordou isso em outros vídeos, né? Tem a ver com a estima, tem a ver com quanto tempo essa pessoa sofre com a ansiedade pode estar num nível muito alto, e esse nível aí faz com que a pessoa tenha ainda mais essas situações que são difíceis de serem controladas, né? Não tem como dizer para o ansioso, não pensa nisso. Ele está pensando, ele não controla. A ansiedade não é algo que você escolhe ou não ter. Ela aparece e você tem que lidar com ela. E para quem não tem ainda, né, não faz um tratamento adequado, quem ainda não está buscando, às vezes é bem difícil realmente conseguir. Então esse é o primeiro exemplo. Um outro que incomoda muito quem sofre de ansiedade é não conseguir curtir as coisas que acaba comprando, enfim, aquilo que a pessoa trabalha tanto para adquirir, e aí quando ela compra, ela se acha não merecedora daquele presente, digamos assim, tá? Também a ansiedade acaba sendo muitas vezes a fonte motriz disso, ou seja, a origem de você sentir esse sentimento ruim em relação a comprei um celular novo, mas não deveria ter comprado, deveria ter economizado para outras coisas, eu deveria estar gastando meu dinheiro, cuidando mais talvez da minha saúde. De novo, os cenários que, né, a mente do ansioso vai criar vão ser inúmeros, tá? E muito variados. Alguns deles vão às vezes levar para essa coisa incômoda, um sentimento que entra lá dentro, que não é a ansiedade, é uma outra coisa, que é difícil de explicar. É como se fosse uma culpa. Poxa, comprei, e agora não quero mais. Não é incomum, inclusive, a pessoa ansiosa comprar um item e acabar deixando ele guardado depois, porque quando olha para aquele objeto, independente de qual ele seja, um sapato, uma carteira, né, a pessoa ficar como se fosse um remorso, como eu falei, esse sentimento de culpa.
eu estou traduzindo como culpa, nem sempre é isso, mas é uma coisa que incomoda a pessoa com a ansiedade. Então, é um outro item aí. No ambiente de trabalho, ou até se a gente colocar, o prejuízo ele é mais amplo ainda, né? Porque no ambiente de trabalho, muitas vezes, o ansioso ele acaba se boicotando. Que aí entra aquela questão da procrastinação, a pessoa ficar empurrando com a barriga, sabe? Aí aquele projeto que é importante, ao invés de receber a atenção no momento que é realmente necessário, acaba sendo postergado. Então a pessoa vai, fica, enrola. E aí quando chega, talvez 1 ou 2 dias antes, daí vira o desespero, perde sono, não consegue se concentrar, fica extremamente irritada, né? Então são uma série de fatores que existem e que a pessoa pode, devido à sua ansiedade, estar se boicotando no trabalho. Aquela pessoa que se torna inquieta, se torna muito crítica, muito autocrítica, e isso é uma coisa que acontece muito com o ansioso, realmente, essa autocrítica, essa coisa de se apontar os erros, de querer algo melhor, porque na cabeça do ansioso passa-se e isso é fantasia, tá? Passa-se ali junto com uma série de pensamentos a questão de que se ele conseguir controlar as situações, ele vai conseguir ter um resultado melhor. E aí tem muitas situações que não dependem dele, né, no seu dia a dia, então ele acaba se frustrando muito. Então existe uma cobrança muito grande, mas não vem das pessoas. Apesar de que, isso é uma outra questão que acaba aparecendo. No ansioso, muitas vezes, entendi que o gerente deu para ele, talvez naquele ambiente de trabalho signifique, poxa, o que ele esperava, o que eu deixei de apresentar. Ele cria, né, naquele momento ali, onde foi dada uma palavra, ou às vezes um gesto, ou a pessoa, né, sorriu, ou fez uma cara meio de dúvida, ou qualquer coisa assim, o ansioso, na cabeça do ansioso, ele preenche essa lacuna na mesma hora. Ele vai criar uma história que vai explicar o porquê que apareceu aquela cara feia, o porquê que a pessoa disse daquele jeito, porquê que ela usou aquele tom de voz. Então o ansioso, ele cria essa história para convencer a si mesmo de que aquela percepção está correta, quando às vezes, na grande maioria das vezes, é uma fantasia. A pessoa não falou contigo porque ela está chateada com você. Não. Ela não falou contigo porque ela tinha um outro compromisso. A pessoa não te respondeu lá no WhatsApp na mesma hora que você mandou. É porque ela estava numa ligação ou ela estava respondendo a um outro assunto. Mas na cabeça do ansioso, o que acaba acontecendo é que ele preenche essa lacuna. Ele cria ali uma história que para ele vai fazer sentido. Vai explicar o porquê que ele sentiu aquela hora, aquelas sensações, aquela palpitação, aquela angústia muitas vezes, né? Tudo isso é um misto que, na verdade, quem sofre de ansiedade sabe que é difícil de explicar, mas é perfeitamente compreensível entender que tudo isso se passa ao mesmo tempo. Então é um turbilhão que acaba acontecendo. Então a gente falou de relacionamento, a gente falou do ambiente de trabalho, a gente precisa também falar das relações sociais. É comum, com o tempo, o ansioso começar a se isolar socialmente, ou seja, ele não quer mais ir na casa do amigo, ele evita ir no cinema, evita sair e estar com pessoas. Por quê? Porque ele acaba criando uma fantasia, um pensamento que fica ali perseguindo ele o tempo inteiro, dizendo que aquela pessoa está olhando ele, aquele outro está observando, que aquele amigo vai te perguntar uma coisa que você não sabe a resposta ou que você não quer responder. Então, com o medo de enfrentar um constrangimento que nem existe ainda, a pessoa acaba se isolando, ela não quer sair. Ou até mesmo, a partir do momento que a pessoa tem ansiedade e os amigos saibam disso, então a pessoa não quer encontrar esses amigos mais, porque ela tem receio das pessoas perguntarem para ela o porquê que ela está daquele jeito, e aí não tem uma resposta fácil, né? Qual é a resposta que vai se dar do porquê da sua ansiedade?
E ainda mais ter que escutar aquilo que eu já falei em vários vídeos, né? Existe um preconceito, uma falta de informação muito grande das pessoas ainda em relação à própria ansiedade, e escutar aqueles comentários do tipo, você tem que se distrair, você tem que ocupar a sua cabeça. E o ansioso fala, meu Deus, a minha cabeça já está a milhão, como é que eu vou colocar mais coisa ainda dentro da minha cabeça? Não dá. E realmente, não existe fórmula mágica, gente. É uma coisa que vocês precisam entender, todos, né? Tanto o ansioso como quem convive com o ansioso precisa entender, é que não existe fórmula. O que funciona para alguma pessoa para ajudar na sua ansiedade, talvez não vá ajudar em nada, não faça o menor sentido para outra pessoa. Cada pessoa é diferente. Alguns desses exemplos que eu citei, provavelmente algumas pessoas falam assim, eu sou assim. E para outras falam assim, não, mas a minha ansiedade não é assim. Lógico, ela tem diferentes formas de se manifestar, de apresentar e principalmente de incomodar as pessoas. Ela incomoda de diferentes formas. Então, cada um tem uma maneira diferente de lidar com isso. E não são tarefas simples. Isso que eu falei agora de, né, quando se diz para um ansioso para ele controlar, né, para ele não ficar pensando, para o ansioso talvez a resposta que ele gostaria de dar naquela hora é, tá, então me ensina, como é que faz isso? Como é que eu faço para ficar sem pensar? Como é que eu faço para lidar com isso? De novo, a ansiedade não se escolhe ter, certo? Mas ela traz prejuízos, ela traz, olha, realmente muitas situações que ao longo dos anos, eu digo anos porque a ansiedade acompanha a grande maioria das pessoas aí por uma grande parte da vida. Ela é uma emoção humana, ela vai fazer parte, ela vai aparecer em alguns momentos. O problema é que para quem tem essa tendência, né, de aumentar, de tornar aquele quadro de ansiedade algo maior, isso incomoda porque você nunca sabe qual vai ser o próximo momento onde vai aparecer a ansiedade. E principalmente essa ansiedade que às vezes dura, perdura, daí acaba indo para o lado da nossa saúde mesmo, aonde você vai ter prejuízo do sono, você não consegue dormir, então a pessoa estava com sono até aquela hora, ela deitou na cama, começou a aparecer um cenário na cabeça dela, das coisas que ela ainda precisa fazer, dos projetos que ela quer realizar, daquilo que ela... Ou seja, lá se foi o sono. E aí vem um ciclo que é danado e castiga muito, mais prejuízo para a pessoa. Por quê? No outro dia ela acorda, aí ela está irritada porque ela não dormiu direito, ela não vai produzir porque ela não consegue se concentrar, ela somente quer que o dia acabe porque ela passou o dia se arrastando, não querendo conversa com ninguém, tendo que às vezes ouvir ainda aquelas brincadeirinhas bobas que fazem aquela pessoa ficar ainda mais estressada, e ela não sabe se ela responde ou se ela fica quieta, porque se ela responder a pessoa vai se irritar e eu não quero que isso aconteça. Então é uma sequência de situações que vão acontecendo, e o pior de tudo, a pessoa chega à noite, está morta de cansada, e às vezes mais uma noite mal dormida. Aí várias noites mal dormidas, essa pessoa que já está irritada do primeiro dia que ela não conseguiu dormir, no segundo dia ela acorda de novo e vem toda aquela sequência. Ela de novo não consegue se concentrar, ela rende pouco dentro do trabalho, às vezes aí chega na hora de ela almoçar, não consegue mais se alimentar direito às vezes, porque pode travar e aquela comida não descer, ou em algumas outras situações, alguns ansiosos também descontam na comida, ou melhor, em besteiras, né? Não vou colocar comida aqui, mas em muitas comidas que são gordurosas, o famoso fast food, né? Doces principalmente, tem muita gente que fica, né, quando tem ansiedade tem que comer doce. Então, olha o quanto essa pessoa, devido à sua ansiedade, ela acaba desenvolvendo uma série de outras coisas que no seu dia a dia talvez ela nem se dê conta. Tudo é prejuízo que vem da ansiedade. Todas são situações que, com treino, com psicoterapia, com atividades físicas, yoga, enfim, você vai ter que descobrir o que vai funcionar para você. Podem reduzir em muito isso. A gente tem que lembrar que a ansiedade é como se fosse um copo que está lá, né? Cada gotinha que vai dando dentro desse copo,
é um pouquinho mais de ansiedade. Chega uma hora que esse copo transborda. O que vai fazer esse copo transbordar? Eu não sei. Às vezes aquela pessoa tem um momento, um rompante, ela fica brava, ela grita com alguém e a pessoa diz, nossa, mas não era para tanto. Mas ela já está talvez há 1, 2, às vezes uma semana já, só passando por situações onde ela não dorme, onde ela não se alimenta, onde o relacionamento dela já foi por água abaixo às vezes, onde ela não consegue sentir prazer em comprar algo, em poder... Olha só, ela se sente insegura de estar vivendo às vezes. Então é muito importante isso, se identificar esses prejuízos e começar a fazer, né, ações paliativas para que você volte a ter aquilo que eu sempre digo, qualidade de vida. Espero que esse vídeo fique aí com vocês, salvem ele, mandem ele para os amigos, marquem as pessoas que vocês identificaram que têm e que precisam ouvir isso para que elas sintam que não estão sozinhas, para que elas saibam que isso é algo que pode ser tratado e, sendo bem tratado, você vai voltar a ter realmente controle sobre a sua ansiedade. Espero que tenham aproveitado, deem um likezinho e até a próxima.